Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo meu vídeo. E a aula de hoje é o fim da aula de razão e proporção. Chegamos à terceira aula. Se você não acompanhou as outras aulas, já para o vídeo, assiste às aulas anteriores. E a gente chega hoje para falar de regra de 3. Vamos mostrar dois casos, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Na regra de 3 simples, a gente vai mostrar aqui que a gente tem apenas duas grandezas sendo trabalhadas. Na regra de 3 composta, a gente vai aumentar esse número de grandezas. O que é importante? Não tem uma teoria bem propriamente dita para você compreender esses exercícios. É muito mais fácil você entender com exemplos do que com uma escrita de uma definição, ok? Vamos começar com a regra de 3 simples. Regra de 3 simples, como eu havia dito, é a regra de 3 em que duas grandezas vão ser trabalhadas. Somente duas grandezas. E aí não me importa se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente, você resolve de uma maneira. Se for inversamente, você resolve de outra. E aí, para você saber como resolver, você tem que lembrar a sua teoria de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui, Paulo estuda 6 páginas de um texto por hora. Quantas horas ele levará para estudar o livro inteiro, que possui 480 páginas? Então eu tenho duas grandezas. Eu tenho a grandeza páginas e eu tenho a grandeza horas. Ok? A relação vai ser entre essas duas. Ele disse pra gente que ele lê 6 páginas em uma hora. Ele quer saber quantas horas X ele levará para 480 páginas. Vamos interpretar o nosso exercício? Se ele tem mais horas para ler, ele consegue ler mais páginas. Isso significa que se eu aumento uma grandeza e a outra também aumenta, nós estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Só isso, ok? Se elas são grandezas diretamente proporcionais, você precisa lembrar que uma grandeza sobre a outra é igual a uma constante. Então, a gente vai pegar a grandeza páginas, 6, e dividir pela grandeza horas, 1. Se são proporcionais, nós vamos ter uma igualdade. Vamos à segunda linha, grandeza páginas 480, grandeza horas vale x, ok? Para resolver, troca de lugar o 6 com o x, a gente vai ter 480 dividido por 6, ou 80 horas, beleza? Muito fácil, muito simples de entender, né? Você deve estar se perguntando, mas Felipe, meu professor sempre falava que era só multiplicar cruzado. Não tem problema, dá do mesmo jeito. Quando você tem grandezas diretamente proporcionais, você simplesmente multiplica cruzado. Então, a gente vai fazer a seguinte relação. Vou te mostrar. Você vai ter que 6 páginas estão para 1 hora e 480 páginas estão para x horas. Lembrando que aqui é páginas e aqui é horas. Grandezas diretamente proporcionais, né? Se uma aumenta, a outra aumenta. Basta que você multiplique cruzado. 6 vezes x, 6x. 480 vezes 1, 480. O x aqui, é 480 sobre 6, ou 80. Então eu te mostrei de duas maneiras. Eu te mostrei lembrando a definição de grandezas diretamente proporcionais e te mostrei agora com a nossa regra de 3. Basta você fazer essa estrutura e multiplicar cruzado. Qualquer uma das duas vai estar correta, beleza? Vamos para a vamos para a regra de 3 composta, com exemplo, para ficar mais fácil para você. Pessoal, está aparecendo já na sua tela um exercício
que a gente vai resolver de regra de 3 composta, mas só para você entender, regra de 3 composta nada mais é do que você relacionar 3 ou mais grandezas em um único exercício, beleza? Vamos ler e vamos entender como que a gente resolve esses nossos exercícios aí. Então a gente tem aí, 4 pedreiros levam 18 dias para construir uma parede com 4 metros de altura. Trabalhando 6 pedreiros e aumentando a altura para 8 metros, qual será o tempo necessário para completar essa nossa parede? Então vamos lá. Nós temos o seguinte aqui, ó. Temos a tabelinha, temos a grandeza pedreiros, a grandeza altura e a grandeza dias. Ele disse que em 18 dias, 4 pedreiros trabalham e formam 4 metros. Ele quer saber quantos dias leva para que 6 pedreiros façam 8 metros, beleza? 8 metros. Bom, a gente vai fazer o seguinte, sempre que são regras de 3 composta, é sempre de uma mesma forma que você vai resolver. Então, se você entender um passo a passo, qualquer exercício que você for resolver de regra de 3 composta, você vai conseguir resolver, ok? Preste bastante atenção. A gente começa prendendo a grandeza que tem a incógnita. A grandeza que tem a incógnita é a grandeza dias. Prender ela significa trabalhar com a razão entre os nossos valores e uma igualdade. Ponto. Ela está presa do nosso lado esquerdo, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte. Ela vai ter uma relação com a grandeza altura e ela vai ter uma relação com a grandeza pedreiros. Precisamos trabalhar em cima disso. A gente vai fazer o seguinte, ó. Se eu aumento o número de dias, eu aumento ou eu diminuo a minha parede, o meu tamanho da parede? Aumentei os dias, eu aumento a parede. Ou seja, estou trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Agora, quando eu aumento o número de dias, eu preciso de mais ou de menos pedreiros para fazer o meu trabalho? Menos pedreiros, concorda comigo? Porque se eu estou aumentando os dias, significa que eu preciso de menos pedreiros para terminar, para concluir toda essa tarefa. Ou seja, eu estou trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Então perceba você que nós temos aqui grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. A gente vai trabalhar da seguinte maneira. Quando eu analisei dias e altura, eu vi que elas são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu tiver que trazer a razão da altura para o nosso exercício, eu vou trazer da mesma forma que eu trouxe a grandeza dias. Eu não trouxe 18 sobre x? Então eu vou trazer 4 sobre 8. 4 sobre 8. Perceba que não se altera a ordem dos meus numeradores e denominadores, ok? Agora, quando eu olho para as grandezas inversamente proporcionais, quando eu tiver que trazer a grandeza pedreiro para o nosso exercício, eu vou trazer ela invertendo a nossa fração. Então, peraí, se as grandezas são diretamente proporcionais, eu não altero a fração. Se as grandezas são inversamente proporcionais, eu inverto a nossa fração. Ao invés de trazer 4 sobre 6, eu trago 6 sobre 4. E para resolver o nosso exercício, eu vou multiplicar essas nossas grandezas, beleza? Para a gente resolver agora, ficou fácil, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Esse 4 e esse 4 eu consigo cancelar. Do lado esquerdo sobrou 18 sobre x. E do lado direito, em cima sobrou 6 e embaixo sobrou 8, ok? Vamos simplificar? Eu vou dividir o 6 por 2 e vai dar 3. Eu vou dividir o 8 por 2 e vai dar
4. Ou seja, sobrou pra gente 18 sobre x é igual a 3 sobre 4, ok? Consigo simplificar o 18 e o 3 também, porque os dois são numeradores. 18 dividido por 3, 6. 3 dividido por 3 dá 1. Então, no fim das contas, ficamos com 6 sobre x é igual a 1 quarto. X vezes 1, x. 6 vezes 4, 24. Ou seja, serão necessários 24 dias para concluir esse nosso trabalho, ok? Para ficar mais claro para você, vamos para outro exemplo de regra de 3 composta. Pessoal, já está aparecendo para você aí na sua tela? Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Volta aqui para cá, ó. Eu tenho grandeza impressoras, grandeza tempo e grandeza produção. Tenho 3 grandezas, regra de 3, composta. Vamos fazer o seguinte, ó, só para a gente lembrar, né? 6 impressoras em 40 minutos produzem 1000 panfletos. 3 impressoras, quero descobrir o tempo, vão produzir 2000 panfletos. A gente vai fazer o seguinte. A grandeza que tem a incógnita, ela fica presa. Então a grandeza tempo, ela vai ficar presa do nosso lado esquerdo e já coloco a igualdade, ok? Preciso agora fazer o trabalho de reconhecer se são diretamente ou inversamente proporcional. Isso em relação à produção e em relação à nossa quantidade de impressoras. Então vamos lá. Se eu aumento o tempo, significa que eu consigo produzir mais panfletos. Ou seja, as nossas grandezas tempo e panfletos são diretamente proporcionais, ok? Vamos para a próxima. Se eu aumento o tempo, eu preciso de mais ou de menos impressora para fazer o meu serviço? Eu preciso de menos impressora. Então, se eu aumento o tempo, eu diminuo a quantidade de impressoras. Eu estou trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Ou, ficou fácil. Para a gente trazer esses dados para o nosso exercício, um detalhe importante, hein? Perceba que em momento algum eu fiz a relação com esses dados. Eu faço apenas suposições aqui em cima. Agora sim, para resolver, eu vou utilizar os nossos dados através das suposições feitas, ok? Vimos que essas grandezas são diretamente proporcionais, então quando eu trouxer a grandeza panfletos para o exercício, eu não vou alterar a ordem. Continua sendo 1000 sobre 2000, beleza? E vou multiplicar pela outra grandeza, grandeza impressoras. Só que tem um detalhe, essa grandeza impressoras com a grandeza tempo, que é a minha grandeza base do exercício, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quando eu trouxer essa grandeza para o exercício, eu vou inverter a nossa fração. O que era 6 em 3, eu vou trazer 3 em 6, ok? Para resolver agora, ficou fácil, né? Eu vou simplificar muita coisa aqui, né? Corta 1, 2, 3 zeros com os 3 zeros de baixo, e aí já sobra pra gente 40 sobre x é igual. Em cima sobrou 3 e embaixo sobrou 12. 2 vezes 6, 12, ok? Posso simplificar mais, né? O 3 dividido por 3 dá 1. O 12 dividido por 3 sobra 4. Então sobrou pra gente 40 sobre x é igual a 1 quarto. Multiplica cruzado, x vezes 1 é x, 40 vezes 4, 160. Então serão necessários aí 160 minutos para que 3 impressoras realizem 2000 panfletos. Beleza? Acho que a melhor forma de você entender regra de 3 é com um exemplo, ok? Espero que você tenha entendido, tenha compreendido e que você continue acompanhando as minhas aulas. Um abraço e até mais.